Como prometemos na mensagem anterior, que na próxima nós concluiríamos as reflexões sobre as lições extraídas da vida de José e do plano de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação dos sonhos de Faraó por José. Começou com Faraó tendo 2 sonhos, e naqueles sonhos, logo que ele acordou, mandou chamar os magos para que dessem a interpretação dos sonhos, mas eles não conseguiram. Mas nesse momento, aquele copeiro-chefe que havia sido restituído à sua antiga função, que estivera preso lá no cárcere com José, junto com o padeiro, ele disse o seguinte para o faraó, que quando ele esteve lá, havia ali um hebreu que interpretou o sonho dele e do padeiro. E tudo se cumpriu. O padeiro foi morto e ele foi restituído à sua antiga função. Então o faraó manda chamar José. E ali há todo um preparo, eles vão até a prisão, ali faz todo o preparo, barbeia, veste uma roupa digna daquela reunião na presença do rei e se apresenta. Logo que ele chega, o faraó lhe dirige a palavra dizendo que eu fiquei sabendo que você tem esse poder de interpretar os sonhos. José, porém, na sua humildade e caráter de servo de Deus, ele disse: isso não vem de mim, isso é de Deus. Só Deus pode revelar esses sonhos, né? O sentido dos sonhos. E então o faraó conta-lhe os sonhos. Eu dormi e sonhei com 7 vacas gordas saindo do Nilo e vindo para a margem e pastavam ali. Enquanto isso, surgiram do Nilo também mais 7 vacas magras e feias que passaram a devorar e devoraram as vacas gordas. Eu dormi e sonhei de novo e tornei ver que ali brotou na margem do rio, né, uma cova de trigo que tinha 7 cachos que granaram e ficaram bonitas, cheias. De repente brotou outra cova de trigo com 7 espigas xoxas, né, mirradas, que passaram a devorar as espigas boas. E eu acordei. Como ninguém soube interpretar o sonho, agora eu quero que você interprete, fazendo aqui a interpretação, né? A minha exposição. E então José disse: olha, esses 2 sonhos são um mesmo, tem o mesmo sentido, o significado. É porque Deus está revelando para o Senhor que algo vai acontecer com breve, urgência, e deve ser tomadas providências. As 7 vacas gordas e as espigas cheias representam 7 anos de grande fartura de produção que ocorrerão no Egito. Depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome e extrema necessidade, falta de alimentos. Então, o que o Senhor deve fazer é que escolha uma pessoa capaz para que possa, durante os 7 anos de fartura, armazenar 1/5, 20% da produção em armazéns, para que quando vier os 7 anos de fome, haja alimento para a população, para o povo. E foi aí então que Faraó, diante da sua corte ali, seus assessores e ministros, decide que José será esse homem, porque ele não vê nenhum outro no Egito capaz, com tanta capacidade para assumir essa responsabilidade. Vemos, portanto, assim, que esse é o momento que marca o antes e o depois na vida de José. O antes da vida de provas, sofrimento e de preparo. E agora o depois com a vitória do cumprimento do plano de Deus na sua vida, de vida abençoada. E que passou também a ser bênção para a vida dos outros. E aí nós vamos agora fazer um paralelo entre a experiência, a vida de José e o que Cristo representa para nós. Nós vemos aí que José foi galgado da posição de escravo para a mais alta função de poder no Egito, né? E
Nesse momento, então, agora o faraó toma alguns procedimentos. Primeiro, ele manda vestir José com vestiduras de linho fino, que representa status de nobreza. Para nós, Cristo representa o quê? O Salvador do mundo. É interessante que José, ao ser então nomeado ali como primeiro-ministro, Faraó muda ali o nome de José para Zafenate Paneia, né? Zafenate Paneia, Salvador do mundo. E então Cristo é o Salvador do mundo. Mas antes que dele realizar a obra de salvação e se tornar o rei, né, que vai reinar sobre toda a terra no reino de Deus, ele se esvaziou como filho de Deus, que veio aqui e se tornou ser humano e se humilhou, tornando-se servo até o ponto de morrer a morte de cruz e ressuscitou para nos garantir a salvação. Agora, quando nós cremos em Cristo, ele nos liberta do pecado. Ele disse: todo que comete pecado fica escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós cremos em Cristo, ele nos libertou da escravidão do pecado e nos colocou na condição agora ao seu lado e nos vestiu com a justiça dele. E pela justificação, Deus olha para nós e nos vê limpos, com vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo. E o segundo ato do faraó foi colocar no dedo de José o anel, que representa poder para governar, autoridade. E aonde ele chegasse com aquele anel e carimbasse um documento, era o mesmo que o faraó estivesse fazendo. Quando nós fomos vestidos com a justiça de Cristo e salvos, o Senhor nos investiu também, como José foi investido com a autoridade e o poder do faraó, ele nos investiu com o seu poder pelo Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. E Jesus disse: eu vos tenho dado poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Segundo, aí vem o próximo ato, né? O terceiro, coloca no pescoço de José um cordão de ouro. Esse cordão aí representa uma espécie de crachá. Onde que José chegasse, ali todos sabiam que ele era um alto funcionário do rei, do faraó. E Cristo, além de nos investir com o poder de Deus, Deus nos dar o seu poder pelo Espírito, também nos agraciou com os dons espirituais. Esse crachá que mostra que nós somos servos de Deus e temos as virtudes, e Deus, através da manifestação do seu Espírito, realiza a sua obra aqui. E o mundo vê isso, que nós somos servos de Deus, com a graça dele e os dons do Espírito em nossa vida. Por fim, José é colocado no segundo carro e ali é proclamado. É a posse pública na sua missão. Então, o que representa isso para nós? Nós ainda não chegamos a esse momento, mas quando Cristo voltar e arrebatar a igreja e ressuscitar os mortos e os que estão em Cristo, nós formos transformados e arrebatar a sua igreja, então ele vai estabelecer o seu reino na terra e vai reinar. E nós estaremos ali com ele. E ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, tomai posse no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, a lição que aplicamos aqui para a nossa vida é que quando nós andamos com Deus, somos fiéis a Ele, Ele, no seu tempo, a seu modo, na sua maneira, Ele cumpre os seus propósitos na nossa vida, e assim como cumpriu na vida de José. Isso ocorre quando nós somos fiéis ao Senhor, andando com Ele.